neste lugar, profeta cheio da unção, cheio da autoridade, que não vai se vender, não vai se vender. Quem quer ser ungido de Deus, levante a mão. Glória a Deus. Fogo puro será um celeiro, primeiro para Arujá, depois para São Paulo, e depois para o Brasil, e depois para o mundo. Um celeiro de mantimento espiritual. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Deus está de olho em vocês. E Deus está procurando mais um para fazer parte do exército dele. Só que tem que ser de confiança, porque no campo de batalha, na missão, não pode vacilar. Se vacilar, o inimigo mata. Estes pregadores que já se venderam para o 11, o dia que eles quebrar a norma do 11, o 11 mata. Mata, porque eu conheço algumas normas. As igrejas, ministérios e pastores que já se venderam por 11, o dia que eles quebrarem a regra, porque foram ditadas as regras. Pregador que se vende por 11, ele é chamado no particular, é ditado as regras, é ditado os mandamentos, é ditado as normas. E deixa bem claro, o dia que você quebrar as regras, o dia que você quebrar as normas, o dia que você quebrar o protocolo, a exclusão é a sua cabeça. Aqui, você vai andar de carro zero, você vai ter mansão de luxo, você vai ter muito dinheiro, o seu nome vai aparecer em todos os meios de comunicação, você aqui vai ser magnata. Mas se um dia você quebrar o protocolo, se um dia você se arrepender da alma que você vendeu para nós e querer voltar para Jesus, a gente te mata. Por quê? Você acha que não tem muito sofrendo por aí? Querendo sair das garras do diabo e voltar para Jesus, mas não consegue mais, porque já se vendeu, se aliou, depois de pacto feito, depois de juramento feito, já era, um abraço. A escolha é agora, ou você fica com Deus, ou você fica com o diabo. Ou você fica com o 10, ou você fica com o 11. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade que eu estou pregando, existe 5 colunas, 5 colunas que sustenta a verdade. A primeira coluna que sustenta a verdade chama-se o Senhor Jeová. A segunda coluna que sustenta a verdade chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. A terceira coluna que sustenta a verdade, o Espírito Santo. A quarta coluna que sustenta a verdade, a palavra. A quinta coluna que sustenta a verdade, a justiça. O resto é balela, o resto é conversa fiada, o resto é ladainha. Então o nosso Cristo, ele foi pregar na sinagoga. Quando ele entrou na sinagoga, a sinagoga lotada, ele subiu para o altar. O dirigente passou o rolo da época, o livro de Isaías para ele. E quando ele leu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Quando ele começou a pregar essa mensagem, ele foi tirado da sinagoga e o ministério dele começou na rua. Quando o homem é de Deus, quando o profeta é de Deus, às vezes ele nasce dentro da igreja, mas aonde ele vai ter sucesso é no meio das almas, é no mundo. Quando o homem é de Deus, ele nasce dentro da igreja, o profeta, o pastor, o evangelista nasce dentro da igreja, mas aonde ele vai ter resultado, aonde ele vai ter sucesso, é no meio das almas. Jesus pregou na sinagoga e não deixaram ele pregar mais, foi a primeira e a última mensagem ali, e aí ele começou o ministério na rua, arrastando multidão pregando na rua. Você vê esses pregadores babando na feira? Não critica não, Jesus pregava no meio da rua, e a multidão seguindo e ele pregando. Você vê esses pregadores pregando no meio da praça, dentro do trem, dentro do avião, dentro do táxi, dentro do ônibus, gritando igual doido? Era do tipo Jesus. Jesus pregava no meio da rua, pregava na praia, pregava no monte, pregava nas casas fazendo campanha. Aonde estava, ele estava ministrando a palavra do Senhor Deus. Jesus sai fazendo os seus milagres, os seus prodígios. As notícias chegam na sinagoga que verdadeiramente ele era o Messias, mas ninguém da sinagoga queria aceitar ele como Messias. Mas quando ele leu a palavra,
o Espírito do Senhor está sobre mim, ele se identificou como tal, porque só o Messias poderia pregar esta mensagem. Então tiraram ele da sinagoga, e o ministério dele começa na rua. E na rua ele vai curando, curou o cego Bartimeu, curou o paralítico de Cafarnaum, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, transformou a água em vinho, foi fazendo os seus milagres, foi fazendo as suas maravilhas, e foi fazendo, até que causou uma revolução. Os soldados começaram a tramar para matar Jesus. E não podia pegar Jesus de dia, porque temia uma rebelião, temia uma bagunça, temia um tumulto. 410 soldados foram pegar Jesus no Monte das Oliveiras. Diz a história que isso aconteceu de madrugada, porque de dia eles temiam a rebelião, o tumulto do povo. 410 sobe o Monte das Oliveiras para pegar Jesus. Jesus orou por 3 vezes a mesma oração, e ali ele é preso e começa a tortura. E quando começa a tortura, sabe o que acontece? No caminho do Calvário, você já sabe a história, então eu vou resumir. No caminho do Calvário, bufetadas, cuspiram no rosto dele, colocaram a coroa de espinho, rasgaram as vestimentas dele na cruz, pregaram as suas mãos, seus pés. Você conhece bem o caminho do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu, uma analogia minha, houve-se festa no inferno e festa na terra. Sabe por que eu faço esta analogia, que houve uma festa no inferno e uma festa na terra? Porque lá no início de tudo, Deus fez uma promessa. Quando o homem caiu em pecado, Deus fez uma promessa para Satanás. E Deus prometeu para Satanás: do ventre da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. E ficou essa promessa no ar. E aí veio Noé pregando o dilúvio, salvação do dilúvio. Satanás achou que era Noé que ia esmagar a cabeça dele, mas não foi Noé. Porque logo depois da salvação do dilúvio, ele plantou uma vinha, bebeu e ficou alegre demais. E um bêbado vai esmagar a cabeça do diabo como? Depois apareceu Sem, Cão e Jafé, 3 guerreiros. E Satanás achou que seria Sem, Cão ou Jafé que esmagaria a sua cabeça. Mas logo Satanás observou o testemunho dos 3 e disse: não, com um testemunho desse tipo vai esmagar minha cabeça aonde? Depois apareceu o nosso pai na fé, Abraão. E Satanás achou que Abraão pisaria a sua cabeça, porque Abraão tinha um contato muito grande com a eternidade. Mas logo que Abraão entrou no Egito, ele contou uma mentira. E ainda forçou a sua mulher a mentir. Disse: quando nós entrar aí, tu vai dizer que é minha irmã. Porque vai que tu diz que é minha mulher, tu é muito bonita, formosa, e os homens me matam para ficar contigo. Então tu vai dizer que é minha irmã. Então Abraão mentiu e forçou a esposa a mentir. E se o diabo é o pai da mentira, por hora Abraão estava sendo filho. Quem gosta de estudar a Bíblia é assim. E aí Satanás olhou e disse: não pode pisar na minha cabeça. Como filho de peixe, peixinho veio Isaac. E Satanás achou que Isaac esmagaria a sua cabeça. Mas filho de peixe, peixinho você pode ler a Bíblia. Isaac fez a mesma coisa que o pai. Quando entrou no Egito, disse: olha, você vai dizer que é minha irmã, porque tu é muito bonita, formosa, vai que os homens me matam para ficar contigo. A mesma coisa que o pai. Vai ler a Bíblia que tu vai ver lá. Então, não foi Abraão, não foi Isaac. Aí, com o longo do tempo, aparece um homem chamado Sansão. E quando apareceu Sansão, o diabo ficou muito preocupado. Porque matar mais de 1000 homens com a queixada de jumento? Quando apareceu Sansão, Satanás deduziu que seria ele que esmagaria a cabeça do próprio. Mas aí Sansão deu aquela novidade com Dalila. E o que tem de Sansão por aí amarrado e perdendo a visão não é brincadeira. O que tem de Sansão por aí amarrado e perdendo a visão não é brincadeira. Eu não vou entrar nessa mensagem porque aí já é outra.
deixa esse caso para lá. Não foi também Sansão. Com o longo dos tempos, aparece o ministério do sacerdote Eli. E quando apareceu o ministério do sacerdote Eli, Satanás achou que Eli pisaria a sua cabeça, porque Eli agora estava responsável pelas 3 lâmpadas de Israel. Naquela época, Israel tinha 3 lâmpadas, ou 3 ministérios. Ministério da justiça, o ministério do Pai, como justo juiz. Ministério sacerdotal, o ministério do Filho, porque o sacerdote fazia o ritual para a remissão de pecados. Então representava o ministério do Filho. Ministério profético, o Espírito do Senhor em crônicas descia sobre os profetas e os profetas profetizavam. 3 ministérios aconteciam naquela época: ministério da justiça do Pai, ministério sacerdotal do Filho, ministério profético do Espírito Santo. E lá estava Eli, mas Eli enriqueceu, ficou velho e não queria mais cuidar da casa de Israel. Satanás achou que seriam os 2 filhos de Eli, sacerdote, mas aí os 2 filhos de Eli apresentou uma novidade grave, uma infração grave. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, olha a novidade que os 2 deu. Roubava de 6 em 6 meses, ou anualmente, os sacerdotes daquela região ia até Eli para sacrificar ao Senhor. E aí, os 2 filhos de Eli roubavam o dízimo e a oferta. Sabe para quê? Para se prostituir. Deus levantou um profeta, e o profeta chegou nele e disse: Deus vai arrancar a sua cabeça, Deus vai arrancar a cabeça dos seus 2 filhos, porque com Jeová é assim. O ministério da justiça é o ministério do Pai, e o Pai é fogo consumidor, e você aguarda que Deus está de olho em você. Deus está vendo o que você está vendo. Você pode ser o dono do ministério, o presidente do ministério, você pode ser ali, representante dos 3 ministérios de Israel, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que Ofni e Finéias está fazendo. E Ofni e Finéias roubava toda a carne do sacrifício para fazer churrasco no final de semana. Vai ler a Bíblia para tu ver. Roubava toda a carne do sacrifício, fazia um churrasco para o pai ficava enchendo o bucho, e os 2 saíam para se prostituir com as mulheres de Israel. E o que tem de Ofni e Finéias escondido por aí, cuidado. Cuidado, cuidado. Não vai pensando você que é bagunçado, que não é bagunçado não, é bagunçado. Cuidado, cuidado, não é bagunçado. Deus está vendo e o juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Mas também não foi ali, não foi Ofni e Finéias, e passou-se o tempo, a gente vê Moisés. Moisés, um homem, 12 maravilhas no Egito. O mar se abriu,